Olá, é notícia entrevista hoje o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Ele é um dos principais advogados do país, tem casos rumorosos e advoga atualmente para o senador Demóstenes Torres e para o governador de Goiás, Marconi Perillo. Boa noite, Cacai. Boa noite, prazer estar aqui com você, Kennedy. Ele tem um apelido de Cacai, muito conhecido aqui em Brasília, por isso vou tratá-lo como Cacai, porque ele é conhecido assim aqui em Brasília, mas é o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Cacai, o senhor está com 54 anos, nasceu em 22 de setembro de 57 em Patos de Minas, Minas Gerais. Teve infância em Minas Gerais, veio para Brasília logo, há quanto tempo está em Brasília? Como é que foi essa trajetória? Não, eu nasci em Patos de Minas e fiquei lá até os 19 anos. Eu costumo brincar que eu saí de Minas Gerais, mas Minas Gerais não saiu de mim. Sou um mineiro empedernido, gosto de Minas Gerais, trago Minas Gerais, os poetas, aquela história toda, faz parte da minha formação. Eu vim para Brasília para estudar, na época não tinha faculdade em Patos de Minas, então eu vim, fiz o vestibular no UNB, passei, comecei a fazer o curso de Direito aqui, comecei a fazer movimento estudantil naquela época, estava no começo da democratização. Fui presidente do Centro Acadêmico de Direito. Isso que começou direito no final dos anos 1977. 77. Quando eu cheguei aqui foi aquela grande greve de 77, foi talvez a Pacote maior de greve, abril, governo Geisel aquela ainda. confusão toda. E aqui eu comecei, na verdade, a mudar a minha vida para fazer um pouco de política estudantil, ajudei um pouco na questão das diretas, trabalhando tanto quanto possível nisso. Me formei, dei sorte de começar a fazer estágio com o Zé Eduardo Alckmin, que é um grande advogado. Sim. E assim que me formei, ele me chamou para ser sócio dele. Então eu já comecei a advogar com o escritório, embora pequeno, era só o Zé Eduardo e o Carlos Caputo, e ficamos advogando junto aos tribunais superiores. E por que escolheu o direito, Cacai? O que te moveu assim? Olha, a vida inteira, na verdade, eu quis fazer direito. O direito criminal é uma paixão muito grande. Há uma diferença muito grande do direito criminal que eu me apaixonei para o direito criminal que eu trabalho hoje. O professor Evandro Lins, o ministro Evandro Lins, costumava dizer que o divórcio acabou com a advocacia criminal antiga. Antigamente eram os crimes de paixão. Ele diz que no escritório dele, a grande maioria dos crimes tinha algum tipo de questão passional. A partir dos anos 90, principalmente naquele momento que você acompanhou bem, na época da CPI do Collor, sim. Então nós tivemos uma guinada do direito criminal quando passou a ser mais evidente, procurar mais a questão que a gente chama de direito penal econômico. Crimes do colarinho branco, a corrupção. Exatamente. A partir daí houve uma guinada e eu já estava advogando. Pelo fato de eu advogar em Brasília, eu representava uma série de grandes escritórios de advocacia criminal. Zé Carlos Dias, que me ajudou. Sim, foi ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça, Nilo Batista. Então são advogados que eu comecei a advogar como correspondente e esses advogados atuavam muito no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. Precisavam de alguém aqui, isso fez essa parceria. Eu comecei a fazer essa parceria e aos poucos fui começando a trabalhar junto aos tribunais, desde o início da minha carreira, há 30 anos eu trabalho junto ao Supremo, junto ao STJ. E, evidentemente, num dado momento, eu me separei da sociedade do José Eduardo Alckmin e fiz um escritório diferenciado sob o aspecto de que é um escritório pequeno. Eu fiz uma opção para ter um escritório pequeno. Somos eu e hoje 3 advogados que trabalhamos comigo. Dá mais atenção para os casos, o senhor mesmo, né? Cada caso, eu digo que de cada 20 processos que chegam no escritório, apenas um fica no escritório. Esse processo que eu realmente acompanho absolutamente tudo, a gente discute a linha de atuação. E se você perguntar hoje onde está cada processo, eu sei, inclusive, fisicamente onde ele está. E me conta aqui, de onde surgiu esse apelido Cacai? Por incrível que pareça, foi a primeira palavra que eu falei. Me perguntavam um nome, eu falava Cacai. Então esse apelido me acompanha. Hoje, se me chamarem na rua de Antônio Carlos, acho que eu não olho. E essa grafia com 2K e o Y, essa grafia invocada aí? Eu era moleque, comecei a escrever assim. Eu me lembro que quando o Lula, ainda operário, lançou o primeiro livro dele, sim, eu pedi um autógrafo a ele, ele falou assim, não, com KY eu não dou não, escreveu com C e com I. O Cacai, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby? Tem horas vagas aí? Nesse momento agora, realmente está difícil ter hora vaga, mas eu procuro ter assim, eu procuro conviver muito com a família, eu tenho 3 filhos, gosto imensamente dessa convivência, leio muita poesia, desde menino, poesia é uma coisa que eu gosto de ler, tento escrever uma coisa ou outra aí sem publicar, e eu gosto muito de restaurante, tanto é que eu sou dono de 2 restaurantes em Brasília. Eu brinco que... Do Piantella e qual é o outro? A Expand. A Expand Byline. Eu brinco que eu bebia e comia tanto que ficou mais barato ficar sócio. De tanto que? Eu ia tanto. E por incrível que pareça, eu gosto de cantar. Eu tenho um hobby de cantar. Então, uma vez ou outra, eu... Canta o quê?
Roberto Carlos, Boemia. Arrisca um pedacinho aí. Olha. Pode arriscar. O Aécio já cantou no programa, o Zé Alencar já cantou. Tem um trechinho. Eu sou mais profissional. É mesmo? Eu gosto de cantar. Tá certo. E poesia? Fala uma poesia que você fez, um trecho. Poesia, tem uma poesia que eu gosto de recitar, até tem uma questão interessante agora, na despedida do ministro Brito, há uma tradição dos advogados que está presente ali, uma coisa informal, Sim. faz uma breve homenagem. Como ele é poeta, eu recitei da tribuna do Supremo uma poesia que eu gosto muito, que chama Sonetilha Existencial, de um poeta mineiro. De quem? Fala, o Leão de Formosa. Leão de Formosa. Fala, o homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a barba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Boa. E cantar? Nem um trechinho? Eu não me acostumo sem teus beijos e não sei viver sem seus abraços. Eu acho que eu sou melhor na tribuna do que cantando. Mas é legal ter coisas diferentes. Gosta também de vinho, né, Cacá? Tem uma adega aí com mais de 4.000 rótulos, é isso mesmo? Além da biblioteca lá com os livros de poesia? Eu gosto muito de vinho, realmente. Eu tenho o costume de tomar vinho praticamente todo dia. Eu só não gosto de tomar vinho sozinho, porque você acaba aí viciando. Mas eu sempre procuro uma toma companhia. daquele jeito que os médicos falam, que é para tomar moderadamente ou mais ou menos? Eu costumo tomar uma garrafa de vinho na refeição. Eu acho que para mim é bem moderado. Eu gosto Por refeição? Por refeição. Não, no almoço nem sempre, evidentemente. Bom. E cuida da saúde, faz exercícios, tem alguma dieta além dessa dieta do vinho? Não, eu como bem, como praticamente de tudo. Agora, faço ginástica todo dia. Faço 1h30 de ginástica. Eu faço 50 minutos de esteira, bicicleta por dia. Todos os dias, praticamente onde eu estiver, eu procuro fazer. Faço pilates, porque depois que você faz 30 anos é melhor cuidar um pouco do corpo. E ainda faço musculação ainda. Importante. Faço bastante. Cacá, você falou que cuida dos processos assim diretamente. Como é que é mais ou menos ali a sua rotina? Acorda que horas? Eu acordo cedo. Eu acordo antes de 7 horas, leio o jornal, eu sou um pouco viciado em jornal. Aí faço 1h30 de ginástica, todo dia praticamente. E trabalho em casa, na parte da manhã. Essa é uma grande vantagem de você morar em Brasília, e a advocacia criminal permite que você possa ler, usa um pouco de internet. Eu trabalho em casa e almoço em casa todos os dias. Isso é uma vantagem enorme para quem mora em Brasília. E aí, à tarde, eu vou para o tribunal ou para o escritório. Basicamente, eu só vou ao tribunal hoje ou para despachar memorial ou para fazer sustentação oral, que é uma coisa que eu realmente procuro fazer em todo o processo meu. Acho que faz a diferença esse tratamento de você falar diretamente com o ministro, explicar o caso, chamar a atenção dos detalhes do caso. Final de semana, infelizmente, eu tenho tido que trabalhar porque a situação não está fácil. Os casos, nós já vamos falar já. Mas normalmente não. Normalmente eu procuro ficar em casa, almoço muito com meus filhos, estou sempre em casa. Gosto de ir no Piantela para cantar, às vezes aos sábados e tal. Tem uma palhinha ali do E viajo bastante. Eu devo passar pelo menos uns 3 meses por ano fora do Brasil, que é uma oportunidade que a gente tem realmente, embora o celular seja um inferno, que a gente tem para desligar um pouco, para descansar um pouco. Cacá, e qual foi o caso mais difícil, mais complicado da sua carreira? O senhor tem 30 anos de advocacia. Olha, eu acho que o caso mais difícil da minha carreira é um caso que eu estou atuando, que é o caso da Adriana Vilela aqui em Brasília. Eu entrei nesse processo, a imprensa já tinha condenado essa menina. Ela é filha do Zé Guilherme Vilela, ex-ministro do TSE. E a imprensa, por um problema grave... Ela é acusada de tramar a morte do pai. Ela é acusada de ter mandado matar os pais e mais a empregada. Eu entrei, realmente existia uma condenação e eu entrei a pedido de uma série de amigos comuns e do próprio advogado que tocava o caso, e é talvez o caso mais complicado sob o aspecto da quantidade de injustiça que foi feito, e feito de forma dolosa, inclusive pela parte da polícia. Você acha que ela é inocente? Eu tenho plena convicção, eu não advogaria nesse caso se eu não tivesse essa convicção, porque eu conheci o Zé Guilherme Vilela, um advogado valoroso aqui de Brasília, e os amigos e a família dele têm absoluta confiança na convicção dela. Mas nós tivemos que brigar com a polícia, que tinha feito uma série de irregularidades, é incrível esse caso. E, tecnicamente, nós derrubamos todas as pseudoprovas produzidas contra ela. Só que com exposição e até com certo risco, porque nós tivemos que enfrentar uma rala da polícia aqui. O caso ainda não foi julgado,
mas eu reputo esse caso como um dos casos mais difíceis da minha vida e o trabalho técnico que nós estamos fazendo parece até filme americano. O senhor falou aí que não pegaria esse caso se não tivesse convicção da inocência dela. A gente sabe que, e no direito é importante que todo mundo tenha direito a uma ampla defesa, né? Mesmo aquele que é culpado, ele tem o direito, numa democracia, de se defender. O senhor pega um caso de um cliente que o senhor não tem certeza, não tem convicção de que ele é inocente, ou é importante o senhor ter a convicção da inocência dele? Não, eu não pego um caso se eu não Qual tiver esse critério? condições. O meu critério é o seguinte, eu tenho que poder me dedicar visceralmente àquele caso. Eu não sou juiz e não sou Deus. Eu não preciso fazer esse juízo de culpabilidade. Mas eu tenho que acreditar numa história que eu vou defender. Eu, evidentemente, já defendi gente, inclusive, que assumiu que matou a mulher. Sim. Eu tive 5 casos de marido que matou a mulher dele, não era a mulher dos outros. E nos 5 eu consegui absolver essas pessoas. Então, eu só não pegaria, por exemplo, eu não gosto de advogar em caso de estupro, porque acho que não conseguiria me entregar como precisa se entregar para um caso. Eu jamais critico um cliente meu em mesa de restaurante, em casa de alguém. Se eu pego um caso, eu sou advogado daquele cidadão, claro, 24 horas por dia. É uma questão de respeito, não pode pegar o caso e estar criticando o cidadão na rua, né? Evidente. O meu critério é esse, eu tenho que acreditar e tenho que ter uma defesa técnica. Se você tem uma defesa técnica, porque eu costumo dizer o seguinte, que paradoxal que possa parecer, o primeiro direito do cidadão é ser bem acusado. O Estado tem que apresentar uma acusação formal, delimitada e precisa. Claro, porque o risco de injustiça é muito grande. É muito grande. Eu sou de uma época, Kennedy, que você tinha investigação pela polícia, terminava a investigação, ia para o Ministério Público, denunciava e depois a gente discutia a questão no judiciário, com direito à ampla defesa, produção de prova e tal. Hoje as investigações não acabam. Participei agora de um congresso internacional e um professor português dizia que a mesma questão na Europa. As investigações são eternas. Você está fazendo uma investigação, vem uma denúncia, mas você depois fica sabendo que continua a investigação. Então isso é muito grave, isso atrapalha imensamente a defesa.